Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal GoCursos e eu vou apresentar para vocês nesse vídeo todo o funcionamento aqui do sistema que eu desenvolvi para hotéis e pousadas. Ele atende aí tanto hotéis quanto pousadas de pequeno e médio porte. E até de grande porte, mas aí você vai precisar às vezes de mais cadastros, como recreadores, entre outras coisas que são específicas para resorts, tá? Mas dá também para poder incrementar isso se você acompanhar o treinamento, e essas necessidades extras você pode estar adicionando aqui a esse projeto. Vamos lá. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou explicar detalhadamente, então o vídeo vai ser um pouquinho grande, ok? Além do sistema, tem também um site. O site eu utilizei um template, você pode utilizar qualquer outro template e recuperar as informações, que são banners que são cadastrados. Vou rodar ele aqui novamente para você poder ver desde o primeiro banner. Ó. Ele é totalmente responsivo, vou mostrar já ele aqui também no telefone, tá? Então ele recupera aqui todas essas informações que vocês estão vendo, já estão previamente cadastradas aqui dentro do painel administrativo do sistema. Então eu vou mostrar lá, aqui a mesma coisa, pode ser uma imagem, pode ser vídeo, aqui as informações que tem aí também dentro da pousada ou do resort, aqui os tipos de quarto, onde você consegue clicar e verificar a especificação de cada um deles, uma galeria também com aquelas imagens, então tá bem completinho, ok? Aqui uma galeria de foto também, caso você queira colocar. E tudo isso é opcional. E aqui informações no rodapé também para endereço e tudo mais. Tem uma página específica que vai falar um pouco mais sobre o hotel aí, sobre a pousada, também detalhar os tipos de quartos e um formulário de contato, tá? Então o site é bem simples, ele é bem voltado mesmo diretamente para as informações aqui do hotel. E no modelo responsivo, aqui já aberto no telefone, no celular do lado, percebam que esse banner ele é substituído por uma outra imagem, que pode ser um GIF, como eu coloquei aqui, ou uma outra imagem fixa qualquer, tá? Isso também já vai estar cadastrado aqui, ó. Tudo isso que eu estou falando está cadastrado dentro do sistema na aba site, onde você tem a opção, por exemplo, dos dados do site, que são os títulos que vão estar no sobre, tá vendo? Ó, primeiro parágrafo, segundo, terceiro, Se você quer trabalhar na área do sobre com foto e vídeo, aí aqui você vai selecionar a imagem que você quer que apareça lá na área do sobre e a URL incorporada do vídeo, tá? A foto da página sobre, a logo do site que está aqui em cima, ó, nessa parte superior, Aqui são alguns conteúdos da sobre, e também esses outros que eu estava falando estão aqui, ó, nessa área aqui de baixo. Título, primeiro parágrafo, segundo, e por aí vai. E aqui abaixo a foto do banner mobile. Então, quando tiver no mobile, no telefone, ele mostra essa imagem. Pode ser uma imagem de promoção, qualquer outra coisa, porque não fica legal, interessante esse banner aqui, que é um banner horizontal, ó, que está aqui em cima, rodar aqui, ó, tá? Ele não vai ficar responsivo, então não vai ficar uma coisa interessante ali. E vai tomar vai cortar a imagem e tomar toda a altura do telefone. Então achei melhor fazer assim para que quando tiver no celular, ele mostrar aquela imagem ali. Aí aqui tem informações, tá? De checkout, de reserva, então ele preenche esses dados e quando ele clica aqui em enviar, automaticamente o estabelecimento, vamos colocar aqui, ó, deixa eu fazer um preenchimento aqui para vocês poderem ver. Automaticamente o estabelecimento recebe aquela informação. Vou fazer o teste. Esses testes que eu estou fazendo está no site aqui, eu hospedei em hotel.gocursos.com.br. Se você quiser fazer junto, pode, tá? É só fazer o acesso lá. A senha aí o e-mail é contato@gocursos.com.br, senha 123. Aí você entra no administrador para você poder fazer os testes junto comigo. Na hora que eu clicar em solicitar reserva, automaticamente aqui no WhatsApp, ó, ele manda a mensagem, tá vendo? Ele dá um retorno ali e o estabelecimento, deixa eu abrir o meu WhatsApp aqui, ó. Vou só tirar aqui da tela por enquanto para poder abrir para vocês poderem ver. O estabelecimento ele recebe essa informação ali de solicitação do cliente, tá? Então como que fica? Fica desse jeito aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Fica desse jeito. Solicitação de reserva, aí vem o check-in, check-out, todas as informações que ele preencheu, tá? Então automaticamente já são passadas para cá. Voltando aqui para o site, só para poder mostrar o restante aqui da parte responsiva dele, você vai ter aqui um pouquinho mais para baixo. Deixa eu descer aqui, ó. A área do sobre, que também pode ter um vídeo e tudo mais ali, não vou nem rodar esse vídeo não. As especificações, tá vendo ali? Os quartos também, tá? Que ele consegue clicar, como eu falei, e visualizar toda a informação. Então percebam que está bem fácil o acesso também via mobile. E a galeria de fotos, que ao clicar aqui ele vai ter também ela num tamanho maior. Então basicamente isso, tá? Aqui quanto ao site é isso que nós temos e você pode utilizar outros templates para poder recuperar essas informações. Além dessa guia site, tem o cadastro dos banners, que são aqueles que ficam na área rotativa aqui acima, então você pode cadastrar eles aqui e inclusive colocar texto sobre eles se você quiser.
os recursos da área de lazer, que é aquilo que mostra, né, que é o que possui aí dentro do hotel ou da pousada, e as fotos da galeria, tá? Que aqui é também para poder fazer a seleção múltipla de imagens e carregar elas. Então, são basicamente esses os dados que nós cadastramos e que ele recupera para o site. Além dos dados padrão, né, como por exemplo o e-mail que ele vai enviar para o formulário de contato lá, o WhatsApp aqui do sistema, tá, que também está integrado ali, o Instagram que aparece aqui em cima. Então tudo isso você consegue ajustar aqui na parte das configurações, né, que esse Instagram ficou nessa parte aqui do topo. Se ele não tiver, por exemplo, apague isso aqui que lá não aparece nada, tá? Então ficou bem dinâmico. Assim como essas outras áreas, se alguma dessas áreas não tiver nada cadastrado, ele não vai recuperar lá. Vamos para o sistema. O sistema em si, quando for acessado, lembrando que aqui eu coloquei gestão de usuário, então você pode definir tudo que os usuários vão fazer, tá? Por exemplo, se o usuário vai poder ver essas informações aqui ou não, ó, que são da home, que é mais voltada para gerenciar, para nível gerencial e administrador, tá? Então aqui, ó, quanto check-in tem hoje, quanto check-out que tem, quantas reservas foram vendidas hoje, né? Se tem produtos com estoque baixo, qual o total de hóspede, aqui em cima ele mostra se tem quantas a pagar hoje também, né? Quartos que estão disponíveis, check-in estão concluídos hoje, né? Checkouts que foram concluídos, então tudo isso. Aqui um demonstrativo de recebimentos e de pagamentos, e aqui um demonstrativo de reservas que foram efetuadas aí, né, durante os meses, tá? Foi 6 em março e 6 em abril, né? Então são os 2 meses que eu estou desenvolvendo o sistema e os 2 meses que de fato eu lancei informações ali. Então é isso, mas é claro que às vezes você tem uma outra necessidade, você já olha isso aqui e fala, não, mas seria interessante mostrar aqui um total recebido ou outra informação acompanhando o treinamento. Por isso que eu trabalho com cursos, né? Eu gosto de ensinar a criar do zero, tá? Acompanhando você vai conseguir mudar e modificar adequando a sua necessidade ou a necessidade do seu cliente. Então a página inicial é essa. Aqui também tem uma forma que eu fiz para poder buscar, né, a reserva de forma rápida e ter um detalhamento dela, mas daqui a pouco eu chego lá. O painel também é todo responsivo, tá? Mas é muito melhor e muito mais prático você acessar isso de um desktop, porque no telefone ele não é, apesar de ser responsivo, né, ele não é tão dinâmico quanto aqui. Aqui também tem opções, além das configurações do sistema que eu falei, que é o nome, né? Se eu mudar aqui o nome, ele vai trocar aqui acima, ó, nas referências onde aparece nome. Se eu mudar aqui a logo, tá? Eu posso mexer na logo aqui, ó, do que aparece na hora de fazer o login. Então eu não tinha mostrado, mas aqui, ó, nós temos uma tela de login, né? Quando eu clico aqui em sistema, ele vem para essa tela aqui, e aqui você pode fazer a autenticação no sistema, tá? Já tem toda a parte de segurança verificada e tudo que é necessário. Aquela imagem ali fica ali e você pode alterar ela também. Agora, vamos dando sequência aqui, né? Tem a edição do perfil, que você pode mudar os dados, e o logout. Então, aqui na primeira página é basicamente isso. Aí aqui vem os cadastros. Os cadastros nós temos aqui, ó, cadastro de hóspede. Então você vai ter toda a gestão, né, para você poder cadastrar os hóspedes, tá? Também tem como cadastrar eles no momento do check-in, eu já explico. E todos os formulários contêm modal para poder inserir, né? A opção também na modal para fazer edição, exclusão de forma rápida aqui, ó. A mostragem de dados, né, porque às vezes não cabe todas as informações aqui na tabela, então você abre uma modal para poder mostrar dados. Em alguns dos cadastros, como no de hóspede, eu coloquei isso aqui que é interessante, ó, que você pode anexar arquivo. Então vamos supor que o hóspede mandou lá, né, o documento de identidade dele, comprovante de residência, não sei o que o hotel ou o que a pousada aí vai exigir, tá? Um passaporte. Então você consegue anexar esses arquivos aqui ao hóspede, né? E aí você não precisa ficar guardando documentos ali, imprimindo e nada disso. Então você consegue ter toda essa gestão também de documentos dentro do sistema, tá? E aqui verificar quais são as reservas dele, ó. Então tem aqui, por exemplo, as reservas da última que ele fez uma do dia 3 ao dia 4, né? Em qual quarto ele ficou? No quarto 1, que é um quarto do tipo luxo. E aí se ele quiser fazer uma nova reserva depois, falar, não, eu gostaria de ficar naquele mesmo quarto, qual foi? Rapidamente aqui você consegue então filtrar aquele hóspede, né, pelo nome ou pelo o telefone ou pelo documento dele, tá? Isso aqui tudo são dados fictícios, ok? Eu até coloquei alguns asteriscos aqui nele, ó, né? Então todos são dados fictícios, tudo que eu exibi aqui vão ser dados e valores fictícios. E aqui você consegue efetuar essa busca e verificar as informações. Então basicamente isso é o que tem no cadastro de hóspede. Aí vão ter cadastros aqui de funcionários, né, de fornecedores, porque nós temos produtos aqui dentro, então é interessante você relacionar esses fornecedores para as compras, e de usuários. No cadastro de usuários, aqui eu tenho uma outra opção diferente daquela, tá? Tem as opções aqui também de poder deixar ativo e inativo, né, para ele não acessar. Então vamos supor que você cadastrou uma recepcionista, você vai poder então definir o que essa recepcionista faz ou acessa dentro
do sistema. Então vamos supor, por exemplo, que eu não quero que essa recepcionista mexa com cadastro de pessoas, ó, eu tiro todas as informações ali, tá? Eu não quero que ela mexa com cadastros do site, com dados do site e galeria, mas esses outros dois pode. Então isso aqui você vai definir o que cada usuário vai fazer. Se eu acessar com ela, ó, vamos entrar com ela aqui, ó. Acho que é Recep2, né? Acho que eu coloquei uns asteriscos ali. Deixa eu ver, coloquei uns asteriscos. Então vou ter que fazer aqui, entrar de novo com o administrador, olhar qual é o e-mail e logar com ele. Vamos fazer aqui, ó. Pronto. Vou fazer o acesso. E aí vocês vão ver que alguns desses menus não vão estar disponíveis para ela, tá? Ih, de novo errado. Recep2@hotmail.com. Senha 123. Agora foi. Então, por exemplo, ó, não tem o menu de pessoas. Não tem ele, né? No menu de site, ele só tem banner e área de lazer. Tá vendo? Não tem a parte de galeria nem a outra. Então, você consegue determinar o que ele vai ou não acessar. Tá? Então, é feito ali através daquele recurso. E esses recursos, eles são cadastrados. Cada menu que você criou, você vai ter que cadastrar o acesso aqui, ó, em grupo de acesso, né? Que são os menus mesmo, né? Site, vendas, tá vendo? Ó, serviços, produtos e em acessos que são cada um desse acesso, tá? Então eu vou pedir para vocês, se forem limpar o banco de dados, não apagar os acessos e também não apagar os grupos de acesso, porque vão estar de acordo com os menus que eu fiz aqui e vão ser os que vão aparecer para você marcar ou desmarcar quando você for solicitar ali as permissões no usuário. Tá? Aí, além desses cadastros aí, nós temos o cadastro de tipo de quarto, que eu cadastrei 4 aqui, né, que são Suite Master, Luxo, Standard e Luxo Superior, com descrição e foto, e criei uma outra opção, diferente do que eu já mostrei aqui, isso aqui tudo é editar, isso aqui eu já mostrei nos outros, então vou pulando, ok? Aqui eu criei uma outra opção que é para inserir fotos, tá? Onde você consegue selecionar várias fotos, ó, vamos colocar aqui, ó, galeria, vou selecionar essas fotos aqui e ele já consegue carregar para mim essas imagens, beleza? Então ele já insere ela de forma múltipla. Isso obviamente vai fazer com que aqui, ó, aonde ele mostra os quartos, deixa eu descer um pouquinho, nós já temos então, nem sei em qual que eu mexi, né? Qual que eu mexi? Suite Master. Então na Suite Master, na hora que eu entrar, ele já vai mostrar para mim aquelas imagens que foram cadastradas ali, que são as fotos que pertencem a essa suíte. Então pode cadastrar outros aqui, caso você ache interessante também. Se ele estiver inativo, ele não pode exibir esse quarto aqui, ó. Eu nem sei se eu fiz isso, né? Deixa eu já testar, porque eu tenho que pegar somente os que estiverem ativos. Vou olhar aqui, ó, na página sobre que tem também. Ah, perfeito, tá vendo? Ele já não mostrou ele, porque às vezes aquele quarto não está disponível, né? Então eu desativei ele e aí ele não vai ser apresentado aqui lá no site como opção, ok? Aí vamos dar sequência, né? Além desse cadastro aqui, tipo de quarto, tem os quartos que vão estar relacionados a cada um deles. Então aqui é basicamente só uma numeração mesmo, se você tiver uma descrição também pode pôr, mas eu trabalhei só com um número e relacionei qual é o tipo de quarto, tá? Que também pode estar ativo e inativo, porque às vezes ele está em manutenção e você não quer que ele seja selecionado para uma reserva, então tem como fazer isso aí. Além disso, nós temos aqui cadastro de cargos, porque como eu cadastro funcionários, eu posso associar um cargo, formas de pagamento que o sistema aceita, tá? Aí o grupo de acesso e acesso eu já falei, que é para trabalhar com os níveis de acesso dos usuários. Vamos para as reservas, né? Aqui ele já está mostrando uma reserva, ó, né, que foi feita aqui, que está até de forma incorreta, porque o check-in dela foi feito depois do checkout, tá? Mas eu já fiz tratamento para que isso aqui não aconteça. Provavelmente foi uma reserva de teste que eu fiz antes. E por que tá tudo cinza? Porque já passou, tá? Ele já tem check-in feito, já tem checkout feito, né? Então ela fica dessa forma. Vamos criar uma nova reserva. Criando uma nova reserva, eu seleciono aqui qual é o hóspede, tá? E aqui, esse hóspede já tem que estar previamente cadastrado. Ele é o hóspede principal, então ele vai estar previamente cadastrado. Você define as datas. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, do dia 5, eu não tenho disponível o quarto 1 nem o quarto 2, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, do dia 5 ao dia 8. E aí ele já vai filtrando para mim, tá? Tudo que eu tenho disponíveis dentro daquela data. Se fosse, por exemplo, do dia 7, olha lá, ó, do dia 7 ao dia 8 já tem eles, ó. Mas no dia 5 não, por quê? Porque ainda tem reservas feitas para essas datas. Então aqui eu seleciono o tipo de quarto, né? Aqui ele vai trocando, ó, aqui tem o 13 e o 14, o Standard vai do 7 ao 12, a Suite Master é o 16 e o 15.
Então se eu selecionar ali nem vai ter mais ela. Vou deixar aqui o luxo, que é o 3, e aqui ele coloca o valor da diária que já está relacionado a esse tipo de quadro. Mas você pode mudar, porque às vezes pode ser alta temporada, né, ou baixa temporada, e pode ter um valor diferença. Ou se você não quiser mudar o valor da diária, você pode mudar o valor da reserva. Combinei um valor X com aquele hóspede, então é esse valor que eu vou colocar aqui. Mas ele pega por padrão já o valor que está lá, mas tudo isso pode ser modificado, tá? Assim como o valor de entrada, ó. Então vamos supor que ele fala aqui, ó, não, eu posso dar 400 de entrada. Então você vai definir aqui o valor que ele vai dar de entrada, né? E aí ele vai então depois ficar faltando o restante para complemento da reserva, ok? Esse valor pode ser qualquer valor, até inclusive 0 mesmo. Aqui quantidade de hóspedes, ó, vou colocar 3, e a forma que ele vai fazer o pagamento do no-show, que é da entrada aqui da reserva. Então na hora que ele está efetuando a reserva, tem esse no-show, né? E aqui você vai definir as formas de pagamento que já vão estar previamente cadastradas. Quando eu clicar em salvar, olha que legal, ele vai salvar a reserva, tá? Ele vai abrir aqui um detalhamento da reserva que pode ou não ser impresso, mas não tem tanta necessidade dele ser impresso, por quê? Porque ele já é enviado automaticamente para o hóspede, né? Então se você vier aqui no WhatsApp, ó, você vai ver que o hóspede que estava lá, ele vai receber isso aqui, ó, nova reserva, ele vai mostrar qual que é o número da reserva, porque isso aqui depois é interessante a nível de sistema, tá? Qual é o hóspede, qual é o telefone dele, check-in, check-out, quantidade de hóspedes, valor total e quanto ele pagou de entrada. E aqui uma informação que é o check-in é feito a partir das 14, etc. Isso aqui está cadastrado aqui, ó, na parte de configuração do sistema, tá? Então depois vocês podem alterar esse texto que vai ser apresentado aqui. Também é apresentado no PDF. Inclusive, esse PDF também é anexado para ele, ó. Perceba ele aqui embaixo. Então, além de receber as informações, ele manda o texto abaixo, detalhamento em PDF da reserva. Então, ele já recebe. Ele fica com isso guardado, né? Se ele quiser depois conferir alguma informação, tá ali. Agora, se ele perder ou apagar esse PDF, ele tem o número da reserva aqui, ó. Então, ele pode depois entrar em contato com o hotel e, através desse número da reserva, nós conseguimos fazer o seguinte. Era qual? 69. Eu venho aqui, ó, coloco esse número e na hora que eu dou enter, ele já abre o detalhamento. Aí você passa aquelas informações para o hóspede. Não, a sua reserva foi para essa data, né? Você pagou tanto de entrada, ficou faltando tanto e por aí vai. E eu até posso enviar novamente, tá, esse detalhamento para ele. Se ele não tiver mais o número, não tem problema nenhum, porque eu também coloquei a opção aqui, ó, para poder fazer o filtro de reservas, né? E aqui você consegue filtrar essas reservas com base em um determinado período, ou até mesmo pelo ID, mas nós estamos partindo aqui, né, da falta do ID, e também gerar relatório com esse detalhamento aqui, tá? Que seria o relatório. Aqui vem a imagem do relatório, né, que você pode trocar também, que fica lá na parte de configurações. Eu posso buscar por check-in, eu posso buscar por data de check-out, ou eu posso buscar por data de lançamento da reserva, tá? A mesma coisa que eu fiz ali, eu tenho aqui também, ó, em reservas. Essas mesmas informações, né, eu consigo. Ó, aqui eu estou mostrando check-in. Mas vamos supor que agora eu precise dar baixa nos checkouts de hoje, nas saídas. Não tem, tá vendo? Mas é só colocar aqui que ele me mostraria quais são as saídas. Ou quero ver o que eu vendi hoje, que foi essa reserva aqui do dia 5 ao dia 8. Né? Então daqui a pouco eu falo mais sobre essas reservas aqui. Dando continuidade na explicação da consulta, lembrando que se você não sabe o número da reserva, o cliente perdeu, é só você vir aqui em hóspede, ó, e procurar ele. Então ele passou lá o nome dele, aí você vai conseguir verificar aqui através do nome dele ou através do telefone, ó, você consegue verificar as reservas dele, tá vendo? Então ele tem aqui as informações, né, o código, aí sim você consegue buscar um detalhamento maior, tá? Então não é por falta de consulta que você não vai conseguir acessar aquela reserva, tem todas essas formas aí. Quando você cria uma reserva, clicando aqui acima você pode ver o detalhamento dela de forma rápida. Se você precisar de ver o PDF, é só clicar aqui, ó, que ele gera novamente, tá? Então fica fácil também aqui. Se você precisar de modificar, de fazer alguma edição, tem como editar, tá? Então aqui você consegue fazer edição, inclusive trocar o quarto, né? Desde que aquele quarto tenha disponibilidade, tá? Então ele vai mostrar aqui. Qualquer outra edição de valor também você consegue aplicar aqui. Então eu deixei livre essas edições. Aqui você vai ter a opção de excluir ela, fazer o cancelamento. Se eu faço o cancelamento dessa reserva, o que que acontece? Aquele valor que ele pagou de entrada automaticamente é convertido em uma conta a pagar. Então você vai ver que aqui, ó, ele vai lançar uma conta a pagar. Essa conta a pagar não está aparecendo por quê? Porque aqui, ó, eu coloquei o seguinte, né? Aqui nós temos que prestar atenção em algumas condições que eu apliquei, tá? Primeiro, aquele valor que ele colocou padrão para entrada, que você pode editar lá, eu coloquei 50%. Isso aqui você pode modificar. Ah, não, vai ser 10%, não vai ter entrada, vai ser 0%, mas geralmente, pelo menos as pousadas que eu frequento, eles pedem uma entrada antes. E aí na hora que chega lá, na hora de fazer o check-in, é pago o restante. Então isso é você que vai definir aí de acordo com a sua necessidade. Aí aqui, cancelamento grátis em até 30 dias, eu deixei, tá? Então significa que
Se ele cancelar até 30 dias antes do check-in, antes da entrada, não paga nada, é gratuito. Taxa de cancelamento após esses 30 dias é de 30%, mas você pode colocar 10, 15, 50, quantos por cento você quiser aqui, ó. É essa a informação. Ou zero, né? Às vezes não tem taxa, então você pode colocar zero aqui. E prazo para devolução são 7 dias. O que é essa devolução? É o prazo para que você devolva o valor para aquele cliente, ok? Então, nesse caso ali, ele criou uma conta a pagar, sim, mas ele criou uma conta a pagar até com o prazo dessa data que foi devolvido em 7 dias. Então, aqui ele colocou ela, ó, deixa eu ver aqui, se foi no dia 12, deixa eu apagar esse texto. Isso, tá vendo? Ó, com vencimento para o dia 12. Então, tá aqui, ó, cancelamento da reserva do hóspede 1. E eu tenho que devolver para ele o valor dos R$400. Ah, mas só que você falou que em 30 dias, né, se fosse ali o cancelamento igual tá aqui, ó, em até 30 dias, lembrando que o checkout dele estava para hoje, tá? O cancelamento grátis é até 30 dias. Ok, mas nós temos que lembrar, e eu coloquei no sistema de acordo com a lei, que em até 7 dias ele pode cancelar, né? E esses 7 dias é 7 dias da compra, tá? Então, se for até 7 dias da compra, não tem como você jogar uma taxa em cima daquilo, ok? E aí, então, no caso, por isso que ele está devolvendo o valor cheio. Mas se já passou 7 dias e aí ele cancelou em cima da hora, aí sim você pode cobrar. Mas tudo isso está aqui para que você consiga editar e personalizar conforme a sua necessidade. Vamos supor que você combinou com ele, não vai devolver os 400. Você muda aqui, ó. Aqui você tem a opção de editar a conta, né? Então, não, eu combinei com ele, vai ter uma taxa ali, porque ele cancelou muito em cima, então eu vou devolver somente 300. E aí você gera a conta a pagar de 300 e dá baixa. Aí foi feito aquela devolução de 300. Por quê? Porque aquele recebimento, ele já foi lançado e ele tem que ser lançado aqui, ó. Então eu já tenho aquele recebimento de 400, só que eu devolvi para ele 300. Então eu tive um saldo de 100, né, nessa história aqui. Vamos voltar lá nas reservas, tá? Então isso ali é referente ao cancelamento. Vou ter que fazer mais uma. Vou selecionar ele de novo aqui, vou fazer mais uma. Pronto, até semelhante àquela que eu tinha feito mesmo. Ok, né? E vou mandar salvar. Então, ok. Aqui, dando sequência, ele vai ter a opção de efetuar o check-in. Quando eu clico em efetuar o check-in, eu tenho aqui os dados, né? E aqui eu posso definir o número da placa. Se não tiver cadastrado no hóspede, ele recupera para cá. Qual é a forma que ele vai fazer o pagamento daquele restante do valor, né? Porque aqui é a hora de pagar o restante, porque ele deu tanto de entrada e faltou tanto. Aí aqui, se tiver alguma observação, eu lanço na reserva essa observação. E se tiver mais hóspedes relacionados a essa reserva, eu cadastro eles aqui. Se eles já tiver cadastro, o telefone ou o documento vai me informar isso, tá? Aí ele vem para cá. Vamos supor que não tenha, então eu vou colocar aqui, ó, Maria Teste, telefone dela, tudo 0. Pô, assim, ó. Pronto. E o documento aqui também vou colocar um documento qualquer, tá? E aqui eu vou clicar em salvar, então ele já automaticamente insere aquele segundo hóspede. São quantos hóspedes? Eu não tenho como fazer o check-in sem... ele está falando que ele não foi liberado. Então ainda tem um outro problema aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Esse quarto não foi liberado. Então provavelmente ele tem um check-out que está sendo efetuado hoje, ó. Tá vendo aqui, ó, a data 3, né? Então, a data 3 não. Essa informação 3 aqui na cor laranja define que o quarto 3 tem um check-out hoje. Então, eu só consigo fazer o check-in dele quando eu liberar esse quarto. Deixa eu vir aqui em check-out. E eu coloquei qual que foi a data. Deixa eu verificar aqui novamente, ó. Check-in. Tá certo. Ele tá mostrando... Ah, não, perdão. Ele tá mostrando que ele tem um check-in hoje. É o 13... quem tem um check-out hoje. Ele não foi liberado, provavelmente porque tem algum check-out passado aqui, ó, como são dados de teste, deixa eu ver aqui qual que é, eu não devo ter concluído ele. É isso mesmo. Então tem algum check-out pendente desse quarto que não foi feito, por isso que ele não está deixando. Eu vou fazer aqui o seguinte então, vou, em vez de colocar o 3, eu vou colocar o 4. E vou editar essa informação. Deixa eu atualizar. Quarto 4. E clico em salvar. Pronto. Inclusive eu consigo fazer, tá, desde que tenha disponibilidade, essas alterações. Perceba então que o 4 tem um check-in hoje, ó. Então eu vou clicar aqui para poder fazer o check-in, né? Se ele não tiver nenhuma pendência, conforme eu disse ali que é pendência relacionada a um check-out anterior, ele vai permitir que seja dado a entrada, tá? Então eu vou colocar aqui um outro teste, colocar aqui um telefone qualquer também e um documento qualquer. OK. Aí agora eu vou clicar em check-in novamente. Aqui, ó, se eu não tiver todos cadastrados, só para mostrar para vocês, ele vai falar que eu preciso cadastrar todos os hóspedes da reserva. Então eu tenho quantos? 3 hóspedes ali. Então eu tenho que cadastrar eles, tá? Vou colocar aqui, ó.
Pronto, porque se a reserva está definida que vão ser 3 hóspedes têm que estar cadastrados. Ah, não, mas um não veio. Então, se um não veio, você vai mudar a reserva para 2, tá? Ela não pode ficar ali dessa forma. Então, aqui lembrando que nós temos a opção de editar essa reserva, já mostrei para vocês, e lá você consegue mudar essa informação. Então, tudo ok, você clica em check-in, ele efetua o check-in. Quando é efetuado o check-in, esse hóspede também recebe uma informação via WhatsApp, tá? Que são as informações do check-in, conforme vocês podem ver aqui embaixo, ó. E aí ele vai mostrar o seguinte: o horário do café da manhã é tal, a senha do Wi-Fi é tal, e onde que está isso? Aqui, ó, nas configurações. Essas são as informações do texto que ele vai mandar para os hóspedes, não só para o principal que está relacionado à reserva, tá? Que é esse WhatsApp, é para todos os hóspedes. Então todos eles recebem essa informação do check-in, todos que estão com o telefone ali cadastrado. Percebam que já ficou cinza, né? Ficou cinza por quê? Porque nesse caso aqui eu já efetuei o check-in, tá? E tem como efetuar de novo? Claro que não. Se eu clicar aqui, ele só me mostra um detalhamento do que foi feito. Quanto que ele pagou, qual a hora do check-in, quais são os hóspedes, e foi o que eu achei interessante buscar. Então, se ele tem o check-in, nós já podemos passar para a próxima etapa, que é o quê? Fazer lançamento, tá? Nesse quarto aqui, ó, nessa reserva dele. Inclusive, se ele foi lá pro quarto e não gostou, não tem problema nenhum. Ele consegue mudar, tá? Aqui você consegue fazer a edição do quarto, ó, para qualquer outro quarto que você queira, desde que aquele quarto tenha disponibilidade. Então, eu consigo mudar esse quarto relacionado à reserva dele aqui, ó, né? Desde que ele tenha disponibilidade. Nós vamos até fazer isso aqui para vocês poderem ver. Eu vou clicar aqui, então, na opção de vendas, só para nós podermos dar continuidade aqui, eu não me perder, tá? E aqui em vendas eu cadastrei, né? Aqui em produtos, só para eu poder falar rapidamente dele, tem categorias de produtos, tá? Os produtos, entradas e saídas. Então eu fiz aqui o seguinte, os cadastros das categorias, que é essas que vocês estavam vendo ali em cima, e depois que eu cadastrei as categorias, eu cadastrei os próprios produtos. Esses produtos tem como, para controle de estoque, você fazer uma saída, então às vezes você contou lá no estoque e viu que tem diferença, ou teve perda, desperdício, né, etc. Então tem como você fazer para esses produtos aqui, ó, entrada e saída, tá? Seriam basicamente produtos que têm gestão de estoque, né? Torta de noz, tiramisu, isso aqui não, porque isso aqui são pratos produzidos, então ele não tem estoque, ó. Percebam aqui que o estoque dele é 0, mas produtos que têm estoque, como pote de sorvete, lata de refrigerante, suco, etc., tudo tem como você dar entrada e saída. As outras entradas e saídas que tem também, como aqui é a lista do que entrou, ó. Então, se você quiser fazer uma conferência, tá? E aqui lista do que saiu. Lembrando que essa saída não é por venda e a entrada não é por compra, tá? É só em caso de conferência de estoque mesmo. E aqui produtos que estão com estoque baixo. Então, bem simples, né? Não tem nenhum ali. Bem simples a gestão de produtos, ok? Aí, quanto ao serviço, é a mesma coisa. Cadastrei categoria de serviço e cadastrei também os serviços que o hotel ou a pousada oferece. Na hora de fazer essas vendas, nós temos aqui, então, a opção, né, de escolher os produtos. Ó, eu vou selecionar, por exemplo, então, as bebidas e vou falar que ele comprou aqui 2 Coca-Cola lata. Qual é o quarto? Quarto 4, que é o que tem o check-in, tá? Então, na hora que eu clicar, ele mostra quais são aqueles hóspedes. Você vai perguntar, né, o número do quarto pro hóspede e o nome dele. Ela falou, não, quarto, só a Maria. Beleza, você confere se existe aquele hóspede mesmo, clica sobre ele e aqui ele já dá o total e tudo mais. E aqui eu clico em fechar a venda. Lembrando que aqui eu estou relacionando com o quarto. Ah, mas e se ele quiser pagar na hora? Porque às vezes ele já fez um checkout e quer comprar alguma coisa, não tem problema. Se ele quiser pagar na hora, você vai clicar aqui, ó, em sem quarto. Aí ele não vai lançar no quarto e ele vai fechar aquela venda considerando que você recebeu aquele valor, tá? Então ficou bem simples mesmo, essa forma aqui, ó. Pode ser um petisco, depois foi lá outro hóspede daquele quarto e pediu um petisco. Então eu vou selecionar aqui, ó, que o hóspede 1 pediu esse petisco aí, que é uma tábua de frios. Pronto. E aí tudo isso está sendo relacionado com o quarto. Nesse momento, ele vai recebendo aqui no WhatsApp o detalhamento do consumo dele, tá? Então, olha como que a integração com o WhatsApp ela é importante nesse sistema. Ele mostra aqui, ó, nova compra, né? Foi uma compra de R$12, 2 refrigerantes lata. Aí depois teve uma nova compra. Ah, quem comprou, na verdade, esse aqui, Maria Teste, ó, tá? Aí depois foi o hóspede... Aliás, não, essa compra aqui que ele fez é sem quarto lançamento. Essa outra aqui, ó, foi o hóspede 1, né? Então ele recebe essa informação aqui, ó. Aqui nós vamos ter a totalização daqueles valores que foram feitos para ele. Então, no caso aqui foram mais R$35 de compra, né? E esses R$35 aqui, ele vai acrescentar a tábua de frios. Eu vou ter que fazer um ajuste, porque se não tem, ele não pode fazer esse envio se não tiver o hóspede, ó. Porque não foi relacionado ao quarto, tá? Então ele não pode receber esse detalhamento. Então fica um ajuste aqui para eu poder fazer, porque isso aqui não está correto, ó. Ele não pode fazer esse detalhamento porque não foi lançado para aquele quarto. E aqui, ó, tinha dado 12,
mais 35 dá 47. Ele está totalizando os 56. E eu também vou ter que verificar essa totalização, porque acredito que ele esteja pegando, né, o valor aqui o valor que não condiz, que é desse quarto aqui, ó, que era o total de 21. Então é isso mesmo. Mas vou ajustar isso aí lá. E aqui ele vai recebendo todas as informações ali, tá, relacionadas às compras que ele foi fazendo e o total. Mas é claro que nós também podemos gerar um detalhamento de consumo e eu vou mostrar para vocês isso aqui. Como que vai funcionar? Vamos lá. Ele foi aqui a mesma coisa, tá? Eu fiz ali de produtos, mas eu tenho também serviços, ó. Aliás, eu tenho que vir em vendas, né? Serviços. E aqui então eu posso selecionar, ó, uma massagem, vamos supor que ele escolheu uma massagem, quarto 4. E aqui, ó, ele vai então escolher a informação e vai fechar a venda. Prontinho. E aqui então ele vai relacionar aquele quarto com aquela nova, com aquele novo pedido ali, tá vendo? Ó? Então ele já colocou lá o valor e ele vai receber nesse detalhe. Aqui tem a lista de vendas, né, do que foi vendido. E aqui tem a lista do que foi de vendas de serviço e de produtos. Tá? Então você consegue conferir isso aí também. Agora, voltando lá na reserva, foi lançado esse tanto de coisa para ele aí. Ó. Na hora de fazer o checkout, aí aqui ele mostra quanto que ele tem que pagar, que é 166. E aqui vem o detalhamento de consumo. Ó. E aí você consegue visualizar aquele detalhamento de consumo, tá vendo? Somente esse suco aqui, ó. Ah, não, na verdade, todos esses foram. Né? Teve um lá que eu coloquei, então ele não está sendo mostrado aqui. Ó. Deixa eu ver aqui de novo se é 166. Isso mesmo. Deixa eu ver. Ah, não, é esse suco que era 100 quartos, mas provavelmente ele deixou o ID dele. Então depois eu tenho que remover, porque ele já foi pago, tá? Quando é 100 quartos é pago na hora. Então ele não pode aparecer aqui, mas eu vou fazer essa correção para que isso não aconteça, tá? Porque se ele marcar 100 quartos, ele tem que limpar o ID do quarto, porque senão ele vai relacionar ele. Aí aqui ele vai dar todo o detalhamento de consumo que foi feito, né? Pelo aquele hóspede ali. E ele vai ter essa informação. Nesse momento, ele também recebe esse detalhamento aqui, ó, via WhatsApp. Né? Porque na hora de efetuar o checkout, às vezes ele quer conferir. Então foi passado para ele, ó, você tem aqui 166. Aí ele quer saber, não, isso foi de quê? Mesmo assim, já tá toda hora que ele compra, já está sendo explicado para ele, já vem aquela informação no WhatsApp. Tá? Mas às vezes ele quer o detalhamento, então se você clicar aqui, esse detalhamento é enviado para o cliente, né? O hóspede no caso principal. Então tranquilo, você vai definir como que vai ser aqui a forma de pagamento, né? E vai então efetuar o checkout. Vou clicar aqui na opção do checkout para poder, aliás, vamos fazer um outro teste antes. Vamos supor que no meio da estadia dele, ele saiu desse quarto 4 e passou para o quarto 5, ó. Vamos mandar salvar, ele faz aquela nova verificação ali da reserva, tá? Isso não gera problema nenhum. Se eu vier aqui, ó, em vendas, serviços, eu vou selecionar aqui, por exemplo, um outro serviço. E vamos supor que ele fez agora ele está no quarto 5, então ele mudou, né? Então aqui ele vai buscar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se bem que ele não buscou as informações dele, né? 4, não, é o 5 mesmo. Agora, aqui provavelmente ele tem um outro checkout, por isso que ele deu problema. Vou ter que voltar lá. É por conta de teste, né? Às vezes eu abro os check-in e não fecho o checkout. Então ficou 2 check-in com o mesmo quarto. Isso aconteceu por quê? Porque eu mudei o valor aqui, ó. Claro que isso em operação não vai acontecer. Por quê? Porque não tem como ele colocar ele num quarto que não tem disponibilidade, tá? Ele só está com essa disponibilidade aqui porque eu esqueci de fechar o checkout que já passou há alguns dias. Então eu vou mudar aqui de novo. Vou colocar um outro quarto, vou pegar, por exemplo, não, tem que ser da mesma categoria, né? Vamos testar o 6. Eu deveria ter apagado essas referências antes de fazer os testes, né? Porque como eu vou testando, é bom limpar o banco, porque fica essas pendências, né? Um checkout que não é feito ali na data vai gerar pendência, então ele tem que ser feito. Se ele não foi feito na data atual, pelo menos na próxima, mas ele não pode ficar em aberto, porque senão acontece isso aqui. Vou voltar lá, vamos chegar aqui de novo no... Estava em serviços, isso. Vamos lançar aqui um serviço para ele, para o quarto 6. Na verdade é vendas, lista de serviços. Venho aqui, vendas, serviços, né? Venho aqui, ó, salão, barba, 6. Agora sim, ó, tá vendo? Então é porque já tinha outro check-in para aquele quarto ali, né, que não foi dado o check-out. Mas vamos supor que ele pegou e fez aqui esse serviço. Isso não pode alterar em nada
a estrutura aqui de detalhamento dele, tá? Ele trocou o quarto, tudo bem, mas na hora de fazer o checkout, ó, 191. E qual é o detalhamento de consumo? Tudo aquilo que ele já havia consumido. Então isso não muda, você consegue trocar ali e todo aquele consumo dele vai junto. Então beleza, vamos supor que está tudo ok, ele já efetuou o pagamento aqui, né? Você clica para poder efetuar o checkout. Pronto, está feito o checkout. A partir desse momento, esse quarto 6 está liberado para novas reservas, tá? Então as pendências que está acontecendo aqui, ó, é porque, por exemplo, já foi passando os dias em check-ins que eu fui fazendo antes e eu não dei check-out, tá vendo? Aqui não tem nem check-in, nem check-out, então isso acontece problema no sistema, né? Claro que isso não vai acontecer num ambiente real, porque aqueles hóspedes têm o dia correto deles entrar e o dia correto deles sair. Se ele não veio, a reserva é cancelada. Tá? Então tem essas instruções aí. Aqui como é ambiente de teste, né, eu fui deixando coisas abertas enquanto eu fui desenvolvendo, por isso que deu essa discrepância ali. Agora é o seguinte, ficou faltando aqui, já mostrei praticamente tudo, ficou faltando a parte financeira, né? Aí eu tenho cadastro de contas a pagar, até cheguei a mostrar, nós podemos filtrar essas contas, verificar contas que estão vencidas, tá vendo? Ó? Verificar contas que tem pagamento para hoje, para amanhã. Então são formas aqui de trazer elas. E aqui seleção das despesas, para nós podermos cadastrar as despesas do sistema, tá? A mesma coisa recebimentos, né, que vem a partir das reservas. Compras, eu posso fazer então uma nova compra de um determinado produto. Ó. Aqui eu seleciono um fornecedor, seleciono aqui, por exemplo, o produto, a quantidade que eu vou comprar, né, qual que é o valor total daquela compra. Se tiver alguma data de vencimento para me pagar também eu seleciono. Se eu já tiver pago, eu já seleciono aqui porque ele já coloca lá e pronto. E aí ele faz a nova compra e adiciona aquela quantidade de itens que eu comprei àquele produto. Tá? Então uma forma de você dar a entrada aí, né, nos produtos de forma rápida e correta. Aí aqui, além disso, eu tenho a parte de relatórios. Então eu posso tirar um relatório de tudo, por exemplo, que eu comprei dentro aqui de um determinado período. Ó. Então eu venho aqui, ó, a compra é o que? São despesas, correto? Então eu posso colocar aqui, ó, despesa, né? Todas não, somente compras. Né? Eu quero que ele mostre por data de pagamento? Pode ser. E aqui então eu clico em gerar. E aí ele vai mostrar tudo que eu paguei, né? Aqui ó, no caso então seria todas as compras que eu paguei, poderia ser somente as que estão pendentes também nesse período. Então eu consigo fazer qualquer filtro que eu queira ali. Ele fala que eu fiz 2 compras nesse período, que eu já paguei, né, num total de R$100, que foi 2 compras de 50, tá? Ah não, mas eu gostaria então de ver o que eu tive de ganho com as... Vamos colocar aqui, ó. De ganho com... Aliás, em tudo. Vamos colocar tudo aqui, ó. Desde o mês passado até esse mês, tá? Se é somente os ganhos, então é o que foi pago, né? Poderia ser tudo aqui também, que ele colocaria pendente, etc. Tá? E aqui é tudo que tudo que eu recebi dentro desse período. Então tudo que eu recebi foi isso aqui, ó. Aqui tem paginação, tá? Então ele vai colocar paginação também, vai colocar os totais. Agora, se não é tudo, né? Se não é somente os pagos, eu posso deixar tudo. Ó. Aí ele filtra para mim aqui, né? Tanto os que estão pagos quanto os que estão pendentes. Na verdade, aqui não tem nenhum pendente. Se fosse despesa, até teria. Vamos ver aqui. Ó. Aí teria algumas pagas e algumas outras pendentes. Ele não mostrou nenhuma pendente. Ah, é porque eu coloquei data de pagamento. Então vamos colocar aqui a data de lançamento delas. Pronto, ó, aí tem, tá vendo? Então ele vai mostrar ali, né, uma quantidade de uma e uma quantidade de outra. E aqui são os relatórios bem semelhantes aos... Todos são bem parecidos mesmo, ok? Aí aqui eu também coloquei um demonstrativo de lucro, né, que você pode verificar aí qual que é o lucro que você teve dentro de um determinado período. Aí ele vai mostrar todas as possibilidades de entradas, que são serviços, né, vendas e reservas, e as despesas, que são contas, compras e devoluções, tá vendo? E aí aqui ele faz um balanço, né, te dando aquela informação. Até essa informação aqui do fundo, que é essa marca d'água, isso pode ser configurado, tá? Aqui, ó. Se você não gostar disso, não quiser, é só tirar essa opção aqui, ó, de marca, cadê? Marca d'água, tá vendo? Você pode tirar. Uma outra coisa que eu não expliquei aqui é isso aqui, ó, a API do WhatsApp. Eu utilizo a API do WhatsApp do World System, tá? É esse aqui, ó. Para você fazer esses
envios de forma automatizada, ou de message, né, que é o Word System. Para você fazer esses envios de mensagens automáticas, envios de arquivo, né, agendamento de mensagem e muito mais, você tem aqui essa possibilidade através das APIs. Não só essa que eu estou mostrando para vocês, é a que eu uso e é uma que está funcionando muito bem. Tá? Existem várias outras que fazem isso, como a Trello, né, entre outras. Essa é o que tem um custo-benefício que eu achei melhor, tá? É de um aluno meu, se vocês precisarem também, eu passo o contato dele para vocês. Precisa de uma VPS para funcionar esses envios e esses disparos. Então, existem essas APIs também que você consegue baixar, né, e publicar nessas VPS, mas fica muito mais em conta você já comprar o serviço, que nesse caso aqui ele cobra R$15 mensais, você pode enviar quantas mensagens você quiser, ok? Para isso é preciso você configurar aqui o seu sistema, deixa eu fechar esses relatórios, configurar o seu sistema com o seguinte, né? Praticamente todas elas trabalham da mesma forma, tá? Você precisa de passar aqui, ó, nas configurações, né, a opção que você vai querer usar ela sim ou não. Se você não quiser, pode tirar isso aqui que ele não vai fazer nenhum envio por WhatsApp, tá? Então pode ser que você não queira, então é só colocar essa opção que ele não envia. Agora, se você quiser ela, você vai ter que colocar o token e a instância, ok? E aí, para poder colocar esse token e essa instância, né, você pode fazer um cadastro aqui, ó, no Word Message, como eu estou falando, faz um cadastro, aí você acessa o seu cadastro, vou acessar aqui, e quando você se cadastrar, você vai ter aqui, ó, você vai colocar a instância, vai conectar a sua instância, né, clique em nova instância, conecta a sua instância do telefone. E aqui você tem a instância e aqui você vai ter o token, né? Quando você clicar em API, você vai ter a informação aqui, ó, do token. E aí você coloca ele lá também. Só essas duas informações já são suficientes para que você faça a ligação, tá, do seu sistema com a API do WhatsApp. E aqui deixa sim para que ele possa fazer esses disparos. Ele vai fazer o disparo a partir do telefone que você criou a instância aqui, ó. Então, a partir desse telefone é que ele vai disparar. Basicamente, então, é isso, né? Eu acredito que eu expliquei praticamente tudo que tem aqui dentro do sistema. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, né, vocês podem consultar as aulas 1 de cada um dos 9 módulos, que ali eu explico tudo que eu vou mostrando e vou criando em cada um dos módulos. E você também pode abrir aqui esse site, conforme eu mostrei, e testar o projeto, tá? Pode fazer todos os testes aí, conforme esses testes que eu mostrei. Tem duas correções que eu preciso fazer, que é relacionada aqui, uma delas ao lançamento sem quarto, né? Porque provavelmente eu não coloquei para ele limpar a referência que faz a referência com o quarto. Então eu vou corrigir isso aí também para já mandar os fontes para vocês todos já totalmente corrigidos e totalmente atualizados. Vou fazer mais alguns testes, se tiver mais alguma pendência também, né, eu já faço a correção. Qualquer dúvida que você tiver aí durante o acompanhamento do treinamento ou durante os testes do sistema, pode mandar para mim. Se você tiver ideias também de implementações, são muito bem-vindas, tá? Eu gosto de pegar essas ideias com os alunos e depois eu vou criando módulos futuros e colocando essas implementações, desde que seja uma coisa genérica, né, que a maioria vá estar utilizando. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, que Deus abençoe, né? E espero que vocês gostem aí tanto do sistema quanto do treinamento.